Olá, olá, olá! Seja bem-vindo, bem-vinda ao Franquias, o podcast do investidor brasileiro, onde falamos sobre o segmento de franquias no Brasil e no mundo, trazendo opções, apresentando soluções, segmentos para você que quer investir com mais segurança, para você que tem o sonho de empreender, para você que quer ter o seu negócio com segurança, diminuindo o risco. Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias, a escolha certa do melhor negócio. Franquias, com Jacques Greenberg. Você ouve Franquias, com Jacques Greenberg. E hoje temos um convidado muito especial, um grande amigo, responsável pela Master no estado de Minas Gerais, de uma das maiores redes de franquias da área de educação, uma rede sólida que já existe há mais de 10 anos. Gonçalo, muito obrigado por sua participação no Franquias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jacques. Na verdade, a honra é toda minha, a gratidão é toda minha de estar fazendo parte desse projeto e de ser um convidado, né, para estar batendo esse papo sobre franquia, um segmento em que eu faço parte já há cerca de 15 anos, um segmento que eu me apaixonei, que trabalho com satisfação e que onde eu enxergo que é possível realmente a gente ser mais assertivo na hora de empreender. Então, é uma honra estar aqui com você, fazendo parte desse projeto e participando desse bate-papo. E estou aqui para, se possível, contribuir um pouco com o pequeno conhecimento aí que eu adquiri ao longo desses 15 anos. Que legal, que legal. E eu tenho certeza para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, irá levar para casa, para sua vida empreendedora, muitas dicas, não só sobre o segmento de educação, mas eu começo perguntando ao Gonçalo qual a sua experiência no segmento de franquias no Brasil, porque já vem há muito tempo e o Gonçalo é um dos profissionais que conhece muito desse negócio, dos riscos, das dificuldades e também o que fazer para dar certo. Gonçalo, conte para nós um pouco sobre a sua experiência, as suas mudanças que você acompanhou durante esses anos no franchise no Brasil e por que você continua apaixonado por esse segmento. Bom, vamos lá. Falar sobre franquia, para mim, é um privilégio, porque a minha área é administrativa, então eu atuava na área de administração, especificamente na área de logística. Então, eu desenvolvi uma paixão muito grande pela área de logística, em desenvolver projetos, em trabalhar picking de despacho de mercadoria, de armazenamento, trabalhar a curva ABC com produtos de maior giro para facilitar o atendimento ao cliente, para entregar com agilidade. Então, para mim, era um desafio muito grande fazer todo esse projeto, esse planejamento de despacho de mercadoria para proporcionar a chegada da mercadoria ao cliente no menor tempo possível. Então, era uma paixão realmente muito grande. Eu ainda sou um aficionado quando, às vezes, eu falo sobre distribuição, logística, processos de entrega. Eu ainda acabo me percebendo envolvido na discussão com bastante paixão, porque é algo que, de fato, eu sou apaixonado. Mas, em 2010, eu tive o privilégio de emergir no segmento de franquias, meio que linkado ao meu sonho de empreender. Eu estava em casa, trabalhando, atuando no segmento de logística, e aí recebi a visita de um irmão, foi passar o Natal e o Ano Novo comigo. E aí, de repente, ele começou a me falar de uma ideia, um projeto que ele estava conhecendo na área do segmento de franchise. Ele já atuava como franqueado no segmento de educação.
E aí ele me falou bastante, e eu sou um cara que eu até me considero um pouco visionário, consigo enxergar algumas oportunidades, alguns bons negócios, e imaginar como que será a tendência. E era uma novidade, um projeto que estava chegando no mercado, na área de prestação de serviço, e estava sendo lançada a marca. E aí eu comecei a fazer perguntas para ele, como que funcionava, ele me explicou um pouco. Isso foi final de ano, nas festividades de Natal para Ano Novo, 2010. E na segunda-feira, estava eu lá já me organizando, pós-festividades, eu estava me organizando ali para ir conhecer esse projeto em São José do Rio Preto. Uma semana depois, eu estava participando da apresentação desse projeto em São José do Rio Preto, essa rede de franquias em São José do Rio Preto, e aí, me tornando franqueado, em menos de 10 dias, eu assinei o contrato de franquia. No mês seguinte, eu já fui chamado para o treinamento de franqueado, e nesse treinamento de franqueado, eu conheci a palavra Master Franqueado, e comecei a perguntar o que era isso. E aí eu comecei sempre fui daquela visão de que é mais fácil você produzir, você ter uma receita baseada no esforço, 1%, né? Melhor ter 1% do esforço de 100 homens do que 100% do esforço de um único homem, né? E aí eu comecei a entender, perguntar o que é isso, o que é ser master franqueado. E aí o diretor da rede, diretor de expansão da rede, explanou para mim o que era master franqueado. Eu entrei numa sala e saí da sala com uma dívida de 200 mil de aquisição de uma master franquia e um projeto que eu tinha acabado de entrar. E sabendo, tinha vivência, né, do segmento de franchise, de educação ali, junto com o meu irmão, tendo proximidade, mas atuando diretamente no setor de logística, mas não diretamente sendo franqueado ou atuando no segmento. E aí foi a minha entrada como master franqueado em 2010 nessa rede. E aí o que é interessante saber, comentar sobre isso, é que o franchise ele te permite ser mais assertivo se você entende que você está numa rede que é estruturada e, de fato, tem um modelo de negócio. Então, como você citou, hoje eu sou franqueado do Instituto Mix de Profissões, master franqueado do Instituto Mix de Profissões. Eu entrei para a rede do Instituto Mix de Profissões em 2013, 4 anos depois de estar atuando como master franqueado em outras redes. Nesse intervalo de 4 anos antes de entrar no Instituto Mix, eu fui master franqueado de umas 6 redes aproximadamente. Tudo na área de prestação de serviço e uma na área de educação, tá? Que era uma rede mais da área do Nordeste, mais localizada no Nordeste. E aí, em 2013, eu conheci o Instituto Mix de Profissões, e aí comecei a atuar como master franqueado na rede Instituto Mix e em mais outras 2 redes, fazendo paralelamente com o Instituto. Um ano depois, eu abri mão de uma dessas redes, fiquei com o Instituto e apenas uma outra, e mais um ano seguinte, eu abri mão da segunda rede e fiquei dedicado exclusivamente ao Instituto Mix. Então, desde 2014, 2015, eu trabalho dedicado exclusivamente ao Instituto Mix de Profissões. Então, já tive presente em redes que tem uma estrutura de suporte muito grande, como o Instituto Mix e outras que eu participei, como também já tive atuante em franqueadores que não tinham uma estrutura de suporte muito boa. E aí vem a resposta direta à sua pergunta. Para o investidor que ele buscar um franqueador, ele realmente pesquisar se é uma rede que já tem uma estrutura de modelo de negócio que tenha processos. A rede de franquias que ela de fato tenha processos, que tenha um modelo testado e aprovado, que é apenas colocar em prática. Tá? E por quê? Porque eu tive presente em algumas redes que foram ideias, foram visões, né, ideias que o franqueador teve de franqueamento. Então, era uma ideia boa que daria para franquear e, de fato, seria um excelente negócio se ele tivesse testado durante pelo menos 1 ano, talvez 2 anos,
esse modelo de negócio para se identificar em todo um período sazonal de pelo menos um ano, mês a mês, quais seriam os problemas, quais seriam os maiores desafios que a rede enfrentaria. E participar de uma rede que não tinha um modelo testado significou a gente testar esse modelo junto com os franqueados. Então, ao invés do franqueador ele passar por essa trajetória de desafios, de testar o seu modelo de negócio, passar pelas sazonalidades e montar um processo de transição nessas sazonalidades, foi fazer com que o franqueado sentisse na pele as dificuldades do negócio e fosse a experiência do franqueador, né? Fosse ali a vivência do franqueador e o franqueador testar com o seu próprio franqueado as dificuldades do negócio. Então, isso fez com que esse exemplo desse franqueador, ele não conseguisse avançar e obter sucesso, porque os franqueados que entraram juntos apostando numa ideia, mas como não tinham o modelo testado e aprovado, acabou a gente tendo insucesso e encerrando um negócio que seria muito promissor, porque a ideia era genial, seria muito promissor se tivesse sido aparado essas arestas num processo de teste do próprio franqueador para depois lançar a rede como uma rede de franquias. Tendo essa experiência de ter participado de franqueadores de vários segmentos diferentes, e fazer essa comparação é ter a segurança de falar para o meu franqueado que existe um passo a passo, existe um processo que, se aplicado, ele tem muito mais possibilidade de dar certo. Então, franquia é, sem dúvida nenhuma, assertivo para quem quer empreender e ainda não tem experiência, que é você se basear no teste, no modelo dos outros, mas desde que o investidor tenha esse ponto de partida de buscar um franqueador que ele tenha feito esse teste e que ele tenha montado os processos baseado nas experiências que ele viveu. O que me surpreendeu, Gonçalo, nessa história é todo o seu know-how, né? É você dizer que você já passou por várias redes que deram certo, algumas não, trazer o que não deu certo, que é difícil encontrar uma pessoa que tenha passado por tudo que você passou dentro do franchise e que tenha coragem de dizer: eu também passei por algumas redes que erraram, e eu acabei ficando na rede Instituto Mix porque eu senti a segurança. Você sabe que nos conhecemos dentro da rede Instituto Mix, né, onde que nos aproximamos. Eu fiquei um ano dentro da rede, e uma das coisas que me surpreendeu muito nesse período foi franqueados reclamando que o suporte era acima do prometido, né? Enquanto eu via pelo Brasil afora franqueados reclamando que não tinham suporte dentro da rede Instituto Mix de Profissões, a reclamação era inversa. Já que eu não consigo dar conta de tanto suporte, de tanto apoio, de tanto conteúdo, seja nas áreas financeiras, gestão, equipe, contratações, marketing, vendas, mas o acompanhamento dos consultores das masters, o acompanhamento da francadora, treinamentos através da universidade corporativa, seja online ou presencial. E o que mais também se destaca é todo o suporte que vocês deram durante a pandemia, onde que vocês mostraram que a rede realmente está ao lado dos seus franqueados. Foi um momento que vocês pararam e falaram: não, vamos parar tudo, e o foco agora é dar suporte aos franqueados, fazer com que eles saiam desse período que ninguém sabia quanto tempo iria durar, mais fortes, ou pelo menos que eles consigam sobreviver e preparados para a retomada. Você ouve Franquias com Jacques Greenberg. E quando você fala do Instituto Mix, nós estamos falando da área da educação. E daí eu pergunto, Gonçalo, eu estou querendo abrir uma franquia, estou estudando, quais são os diferenciais e por quais motivos eu deveria pesquisar a área da educação, que eu, Jacques, sou apaixonado. Eu sou educador, sou palestrante, filho de professores, e assim, é uma área que eu entrei e eu não saio. Mas na sua visão, como master, como investidor, conhecendo outros segmentos,
por qual motivo eu deveria estudar e me aprofundar mais em uma franquia da área de educação? Boa pergunta, né? Engraçado que existem algumas perguntas que o investidor ele é crucial em fazer. Primeiro, é ele perguntar qual o melhor segmento. Ele costuma fazer essa pergunta. Qual o melhor segmento para investir em franquia? E aí, muitas vezes, ele me faz essa pergunta e esperando que, de repente, eu fale para ele que é a educação. E a minha resposta depende do que ele busca e depende de que afinidade ele tem para poder trabalhar. Se eu fosse, no meu próprio ponto de vista, e muitas vezes quando um investidor ele me faz essa pergunta e ele me coloca em xeque para que eu responda sob o meu ponto de vista, qual que é o melhor segmento, eu falo para ele alimentação. Eu não falo educação. Eu falo alimentação. Você quer que eu seja sincero? Alimentação. Alimentação se vende só. Então, você não precisa de muito esforço para vender o teu produto. Não significa que você não tem que trabalhar bastante no segmento de educação, mas não requer muito esforço para você vender o seu produto. Então, a resposta que eu falo, quando ele me coloca em xeque, eu falo alimentação. Na minha visão, o segundo melhor segmento, educação. E aí eu falo por que os diferenciais da educação. Primeiro, é falar em transformação. Quando a gente fala de educação, é falar em transformar vidas, em falar em transformação de vidas. A alimentação é um bom segmento, é o melhor segmento, mas ele geralmente requer um investimento muito maior. Então, depende muito do que o meu investidor busca. Então, o que ele se identifica? O que ele busca é alimentação, ele já está procurando investir em alimentação, e é isso que ele quer ouvir de mim, então continua pensando na alimentação, buscando alimentação. Agora, vamos pensar em alguns pontos que você precisa estar preparado para a alimentação, tá? Lidar com as dificuldades da alimentação, pensar o que você busca. Geralmente, o dia que você quer aproveitar para descansar, para passear, para curtir a família, são os dias que você tem que trabalhar. A alimentação ela é muito mais ativa à noite, aos finais de semana, nos feriados, nas principais festividades. Se você quer mais qualidade de vida, vamos para a educação. Então, o que você busca, investidor? Você quer fazer a diferença na vida das pessoas, você busca qualidade de vida, você quer ser de fato relevante e perceber que, assim como você poderia ter um restaurante, sim. Aliás, eu acho até que você tem um restaurante, né, da família, mas você atua diretamente na educação. Por quê? Porque você quer fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu pergunto ao meu investidor, o que você quer? Você quer simplesmente ganhar dinheiro? Ou você quer fazer a diferença na vida das pessoas, impactar a vida das pessoas, transformar alguém, perceber que alguém olha para você e diz, o Jacques mudou a minha vida. Se você busca isso, você busca qualidade de vida, aí eu recomendo educação e garanto, na minha opinião, o segundo melhor segmento para se investir. Então, o que o investidor busca é crucial para que ele escolha o negócio. É claro que eu gostaria que todo investidor chegasse pronto para trabalhar na área da educação, né? Para eu vender a minha própria franquia, para eu expandir o meu negócio mais rápido, para eu ter muito mais franqueados na minha rede, na minha regional, né, de Minas Gerais, do que o que eu tenho hoje. Mas não adianta eu simplesmente tentar trazer um investidor para a área da educação, tá? Para que amanhã ou depois ele feche o negócio, porque ele não teve afinidade. Porque trazer um investidor para uma rede de franquia, seja ela do segmento da alimentação, da educação, do serviço ou de qualquer um outro segmento, ele precisa trabalhar, ele precisa se envolver no negócio, ele precisa fazer parte do negócio, até que o negócio alcance a maturidade necessária, para que ele comece a andar sem necessidade de muita presença do investidor, do franqueado, dentro da operação. É preciso alcançar essa maturidade, ele precisa trabalhar bastante.
tá? Precisa tá envolvido com a operação. Então, eu não quero trazer alguém que, de repente, não tenha essa afinidade com a educação para o segmento de educação, para que daqui a 1 ano, 2 anos, ele feche o negócio por não ter dado certo, por ele não ter essa afinidade. Então, hoje, na minha opinião pessoal, quem tem afinidade com a alimentação, busca alimentação. É um dos melhores segmentos, se não o melhor segmento. Agora, se ele se identifica, se ele quer ser relevante, se ele se identifica com a educação, se ele quer ser relevante na vida de alguém, se ele quer, assim como você, que alguém olhe para ele e perceba que esse alguém, que ele transformou a vida de alguém, que ele fez diferença na vida de alguém, e ele quer qualidade de vida, ele quer ser relevante para a região onde ele atua, aí eu falo, venha para a educação. Que não tem como você não ser mais relevante, não tem como você não fazer diferença real na vida de uma pessoa que não seja atuando no segmento de educação. Então, quer escolher educação, tenha certeza, primeiro, que você quer ser relevante na vida de alguém, você quer fazer parte da transformação da vida de alguém e tenha certeza de que você gosta de gente, de pessoas. Se você não gostar de pessoas, também não adianta você escolher o segmento de educação. Então, escolha a educação sabendo que gosta de gente e que quer fazer a diferença na vida de alguém. Essa é a minha dica. Que legal, que legal. Olha só, hein, pessoal, a sinceridade. Se você quer alimentação, que é um dos melhores segmentos, fique na alimentação. Olha a dica do Gonçalo. Ele não quer que você venha para a educação apenas só pelo retorno financeiro, que a educação consegue te trazer um retorno, às vezes, acima dos outros segmentos, mas que tem que ter um propósito. Você tem que vir para a educação, que é minha área, porque você quer transformar vidas. Você quer que um cliente seu te encontre na rua e fala: Jaques, obrigado, eu fiz o curso com você, hoje eu estou empregado, você trouxe mais segurança para minha família, graças a você, a minha família mudou para melhor. Né? Isso a educação traz. Né? Além do retorno financeiro, claro, e a chance de você ter 1, 2 franquias, ter qualidade de vida. Educação, você não precisa trabalhar de domingo, não precisa trabalhar de feriado. Não existe melhor ou pior. São modelos diferentes que você precisa se adaptar, ver qual que você está disposto a seguir. Mas também tem os multifranqueados. Para quem já é franqueado na área de alimentação, por exemplo, e fala: chegou minha hora de transformar vidas. É o momento, talvez, você buscar uma franquia na área de educação. Franquias. Infelizmente, um bate-papo incrível, mas já estamos chegando no final desse episódio Franquias. Passou muito rápido com as suas dicas, com as suas aulas. E antes de finalizarmos, eu gostaria que você explicasse um pouco dos diferenciais do Instituto Mix de Profissões. Por que eu buscaria uma franquia? Legal, eu quero abrir uma franquia, me interessei pela área de educação, eu quero transformar vidas e ter retorno financeiro, e por que eu deveria estudar um pouco mais sobre o Instituto Mix de Profissões? Bom, quando eu falei da minha entrada no segmento de franchise como master franqueado, a minha vivência em alguns franqueadores que não tinham um modelo de negócio definido, com clareza e com processos, e quando eu conheci o Instituto Mix, e olha que isso já acontecia há 10 anos atrás, né? Que ele já tinha um modelo de negócio, o Instituto Mix já nasceu com esse modelo de negócio desenhado, porque o nosso CEO, o Alex Cavaleiro, ele já era um franqueado atuante no segmento de educação, então ele já tinha conhecimento do que funcionava e não funcionava. Ele criou um método e processos, né, já definidos que levaria a franquia a dar super certo. Isso já lá atrás. Imagina esse tempo inteiro com toda a evolução que nós tivemos e o que nós trouxemos de melhorias para todos esses processos que já tinham sido criados lá. Diferenciais do Instituto são muitos. Primeiro, é a única franqueadora do segmento de educação que eu conheço
que tem um campus de treinamento presencial. Nós temos um E campus próprio. presencial próprio, onde nós oferecemos para os nossos colaboradores, franqueados, gerentes, coordenadores e outros colaboradores, para que ele fique uma semana em imersão, fazendo treinamento voltado para o negócio, sem custo algum, sem pagar alimentação, sem pagar hospedagem, tudo custeado por nós, pela franqueadora. A única responsabilidade dele é o aéreo. Ele se desloca da sua cidade até o aeroporto mais próximo, que é o aeroporto de Jaguaruna, e desde o translado para pegar esse colaborador até a hospedagem, a alimentação, custo de treinamento com os palestrantes, convidados, tudo isso o Instituto Mix ele arca com essa estrutura. Isso já é um grande diferencial. Não bastasse isso, a gente tem um canal de TV, de web TV, onde nós temos dentro desse canal mais de 1.000 treinamentos para todos os setores da rede, pedagógico, comercial, secretaria, administrativo, financeiro, já prontos para que ele se desenvolva diariamente. Existe uma mecânica de suporte já definida, onde a gente faz acompanhamentos diários, semanais, mensais, isso presencial, via webs, via acompanhamentos de WhatsApp e e-mail. Então, é um suporte. Você mesmo já citou isso, uma observação que você fez, que a maior reclamação do nosso franqueado é pelo excesso de acompanhamento, de cobrança e de suporte que a gente oferece. Isso, de fato, é uma grande verdade. Então, esse diferencial, quando eu encontro amigos de outras redes do segmento de educação e eu falo sobre essa grande quantidade de suporte que a gente oferece, ele fica de queixo caído, até duvidando de que, de fato, a gente tenha tudo isso. Então, a gente tem hoje uma marca muito forte. Não bastasse, nós estamos com uma outra novidade, que é o caminhão das profissões. Então, a gente tem um caminhão aí do Instituto Mix rodando o Brasil inteiro, atuando diretamente no desenvolvimento da marca, na divulgação da marca, no fortalecimento da marca. Nós proporcionamos para o nosso franqueado plataformas de venda de produto digital. Então, o nosso franqueado, além dele oferecer o produto presencial, não só o presencial, ele pode oferecer o produto digital. Temos plataformas onde ele pode trabalhar a venda corporativa para empresas, para o governo, através de uma plataforma de formação que a gente chama de IM Labs. Então, cara, é muita vantagem, é muito diferencial que hoje o Instituto Mix oferece para o franqueado. Então, quando eu entrei, isso já existia, a gente foi aprimorando. O que é que eu pude entender? Eu pude entender que o Instituto Mix ele não é uma empresa de educação. Ele é uma empresa de tecnologia voltada para a educação. Então, a gente usa muito a tecnologia hoje a favor da educação, fazendo com que o ensino ele seja muito mais dinâmico, muito mais assertivo e de muito maior eficiência no aprendizado do nosso aluno, levando mais rentabilidade ao franqueado, que isso é um ponto muito interessante que você falou, que o segmento de educação ele oferece uma margem de lucro maior do que a alimentação. De fato, a alimentação é um bom segmento, mas lembrando que, de fato, ela tem uma rentabilidade menor. E se o franqueado ele busca uma rentabilidade maior, o segmento de educação ele traz mais rentabilidade. E aí, quando a gente fala de rentabilidade, nós oferecemos mais rentabilidade para o nosso franqueado do Instituto Mix. Por quê? Porque a gente minimiza o nosso custo operacional com todas essas plataformas tecnológicas, essa inteligência artificial que a gente oferece para o nosso franqueado. Então, eu poderia passar o dia inteiro falando sobre diferenciais da marca Instituto Mix, porque, de fato, a gente tem esses diferenciais competitivos em relação aos nossos concorrentes. Que legal, Gonçalo. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre o Instituto Mix, né, porque chegamos ao final do nosso Franquias de hoje, qual o caminho, como faz para conhecer um pouco mais sobre essa rede, né? E lembrando, se você é do estado de Minas Gerais, né, você terá um atendimento
preferencial pelo Gonçalo e pela equipe dele na Master. Mas, se você é de outros estados, não deixe de conhecer. E, Gonçalo, eu gostaria que você deixasse o contato, né, o site, o que você achar melhor, e uma Uhum. final para os nossos ouvintes aqui, muitos investidores que estão buscando uma nova franquia. Bom, se você quiser conhecer mais sobre o Instituto Mix, é só entrar no nosso site www.institutomix.com.br. Lá é o nosso site, um site muito interativo, intuitivo. Você vai poder conhecer tudo sobre a ponta, nossos alunos, nossos franqueados, e também sobre a grandiosidade da nossa rede Instituto Mix de Profissões. E lá nós temos um campinho onde você pode clicar, quero ser franqueado, deixa lá clica em quero ser franqueado, deixa o teu contato, independente da região que você tiver. O Jacques falou que se você for de Minas Gerais, você vai ser atendido diretamente por mim ou pela minha equipe, mas em cada cidade, em cada estado, em cada regional, a gente também tem o Master Franqueado Regional, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido também, independente da região que você esteja. Nessa mesma estrutura, você entra no site, deixa o seu contato, você vai receber a ligação do Master Regional, ele vai agendar uma visita presencial para que você possa entender, conhecer de perto a operação e entender toda a dinâmica do nosso negócio, tá? O meu contato é Gonçalo, tá? Meu telefone 31, aproveitar já fazer o merchan aqui, né? 31 992 33 3744. Então, se você é de Minas, você pode me chamar direto, pode entrar no nosso site, sim, mas também pode me chamar direto, vai ser uma honra estar falando com você um pouquinho sobre a nossa rede Instituto Mix de Profissões. Sobre o que o Jacques me perguntou, o que as pessoas muito me perguntam durante esses 15 anos, quase 15 anos atuando como master franqueado, eles me perguntam qual é o melhor negócio, qual é o melhor momento para se investir em franquia e ser um franqueado. Eu acho que o melhor negócio, eu já respondi para você, que é aquilo que você quer de fato fazer, tá? Porque existe uma coisa que a gente sempre ouve falar, que o ideal é você fazer o que você ama, né? A gente sempre fala, o ideal é você fazer aquilo que você ama. Mas nem sempre é possível a gente fazer aquilo que a gente ama. Agora é essencial que a gente aprenda a amar aquilo que a gente decide fazer. Então, veja bem, na verdade, eu tinha um sonho que era ser cantor, mas eu iria morrer de fome se eu me tornasse cantor. Eu sou totalmente desafinado. E aí eu ficava me arriscando em cantar no banheiro, mas vi que não era a minha praia. Então, não iria fazer sucesso ali. E era apaixonado, e aí me apaixonei pela área de logística. Mas decidi atuar no empreendedorismo no franchise. Então, o que eu decidi? Eu decidi aprender a amar o setor de franquias. Então, se você não pode fazer aquilo que você ama, aprenda a amar aquilo que você faz. Então, escolha a sua área. Qual é o melhor negócio? Aquele que você vai se identificar e que você decide aprender a amar. Seja alimentação, serviço, educação, qualquer que seja o segmento. Então, aprenda a amar aquilo que você decidiu fazer. E qual é o melhor momento? É sempre o agora. Em 2019, a gente falava que o melhor momento era 2019, porque estava em alta a economia. E aí veio a pandemia, e muitas vezes, durante a pandemia 2020 e 2021, alguns investidores me perguntavam, e qual é o melhor momento? O melhor momento não é esse. A minha resposta era exatamente a mesma de 2019. O melhor momento é o agora. Porque se é agora que você está pensando em investir, é agora que você tem que tomar a decisão de investir. Passou a pandemia, nós estamos no momento pós-pandemia, e de novo os investidores me perguntam qual é o melhor momento. E agora eu respondo exatamente a mesma coisa. O melhor momento é o agora. O teu agora é o melhor momento que você tem para investir. Então, invista naquilo que você mais tiver afinidade. Se é uma coisa que você não ama, aprenda a amar aquilo que você decidiu fazer e faça agora. Não deixe para depois. Quanto mais você
tiver indecisão do que você vai fazer, mais você distancia o teu sonho, mais você tem dificuldade de ter sucesso naquilo que você decide fazer. Porque a cada momento você vai encontrar e vai perceber uma dificuldade de qualquer segmento, seja ele qual for, e que vai te levar a desistir de fazer aquilo que você quer fazer. Então, faça agora o que você tem que fazer. Se não é aquilo que você ama, aprenda a amar aquilo que você vai fazer. Que legal, que legal. Gonçalo, Master franqueado Instituto Mix de Profissões no estado de Minas Gerais. Muito obrigado por sua participação no Franquias. E para você que está nos ouvindo, gostou das dicas, dos insights, compartilhe com seus amigos e familiares. Essas dicas do Gonçalo ficarão aqui para você ouvir mais vezes, para você compartilhar e tirar as suas dúvidas. Gonçalo, muito obrigado por sua participação. É uma honra tê-lo aqui. E para você que está nos ouvindo, continue acompanhando Franquias, o podcast com dicas, insights, temas, segmentos e empresas para você escolher o melhor investimento para a sua vida empreendedora. Um grande abraço e até o próximo episódio. Franquias com Jacques Greenberg.